Olá pessoal, sou o Pepe Fiamoncini, estou aqui no Expresso e eu acabei de realizar um grande sonho que foi atravessar o maior e mais alto deserto de sal do planeta, quebrando um recorde mundial. E vim aqui contar um pouco dessa experiência e dos meus próximos projetos que envolvem muitas aventuras e também recordes. Meu nome é Fabiano Ferreira, eu sou CEO da Vero Internet e um sonho realizado é ter atingido aí um ápice na carreira antes dos 50 anos como CEO de uma empresa grande, e um sonho a realizar é conhecer quase o mundo inteiro viajando e se divertindo. Bem-vindos ao Expresso Talks, nosso programa de entrevistas sobre negócios e tecnologia. E nesse ano de Olimpíadas, estamos recebendo vários esportistas olímpicos ou não, assim como os nossos entrevistados que pertencem ao mundo corporativo, grandes executivos de grandes empresas. E hoje, quem está comigo aqui na bancada, mais uma vez, é a Marcela Rafael. Marcela, muito obrigado pela presença. Como que você está? Fala, Samir, tudo bem? Tudo Tô tranquilo? ótima, graças a Deus. Um beijo também pro pessoal que está nos ouvindo. Vamos embora para mais um episódio do Expresso Talks. É muito legal. A gente vai conversar sobre o mundo corporativo, que é algo que chama muita atenção, porque as pessoas querem saber o que acontece nesse mundo, que muitas vezes a gente não consegue enxergar os bastidores, mas a gente vai falar de esporte radical nesta edição aqui do Expresso Talks. A gente vai falar também de superação. Eu vou começar com a primeira pergunta com o Pepe. Tô curiosa para saber como é que ele enfrenta tantas e tantas competições. E Pepe, é algo muito incrível quando a gente fala só os números de um Ultraman, por exemplo, porque Ironman já é um absurdo, maratona já é algo fora do que eu posso imaginar que eu conseguiria, e a gente sempre coloca aquele padrão pra gente, o que eu conseguiria fazer, né? Agora um Ultraman, você pensa, nem o Super-Homem, né? Não tem como alguém conseguir terminar isso, e você consegue. Me conta como é que começou essa tua paixão pelos esportes. Sempre foram os esportes radicais que te atraíram e por quê? Bom, eu comecei desde pequeno a praticar esporte, sempre fui, meu pai sempre me apoiou nisso, minha mãe também. Logo cedo, ainda no colégio, eu entrei no Kung Fu e me graduei muito cedo em faixa preta em Kung Fu. Antes dos 18 anos eu já era faixa preta segundo Dan. Então, acho que começou aí surgir aquela casca grossa de você ser apto a tantos esportes, né? Só que aí veio a faculdade, veio a vida profissional e eu fui deixando um pouco de lado isso. E na minha carreira corporativa, eu fui transferido para o Rio de Janeiro, para trabalhar no Rio. E lá foi que você realmente... é daqui de São Paulo? Sou paulista, sempre cresci aqui, fiz faculdade aqui. E no meio da segunda faculdade, eu fui transferido para o Rio. E lá foi que realmente eu descobri o mundo outdoor, né? Que tudo que o Rio tem para oferecer. Então tem montanhas para você escalar, tem trilha, tem nascer do sol, tem o mar, tem surf, tem paraquedismo, tem mergulho, tem tudo. O Rio você vive outdoor. E foi lá que eu comecei a ter mais esse contato com o mundo fora da sala, né? Sala corporativa. E aí foi que eu comecei a me descobrir. Fiz curso de paraquedismo, curso de mergulho, curso de escalada, montei minha empresa de esportes radicais e atividades outdoor. E aí veio a pandemia, voltei para São Paulo para cuidar da minha mãe, que era grupo de risco, e me vi de novo enclausurado dentro de um apartamento, dentro aquele passarinho que voltou para a jaula. Sim. E eu tive que fazer alguma coisa, comecei a enlouquecer, comecei a ficar com depressão, engordando. Falei, preciso dar um jeito, voltar à minha essência, o que é o Pepe, o que dá ânimo na minha alma. E aí foi que eu me inscrevi para um Ironman. Tive 7 meses para treinar para esse Ironman e completei. E a partir daí eu falei, e agora? O que vem depois disso, né? E aí foi só treinando, desenvolvendo, fiz um Ultraman e me dediquei às distâncias ultras, que foi realmente onde eu me encontrei. E a partir de 4 anos atrás, que eu comecei a me dedicar pro Ironman, eu não parei mais até hoje. Impressionante. Só para quem está ouvindo aqui a gente ou nos vendo, entender. Então você tem a maratona, vamos dizer, para a pessoa que corre, tem a maratona, são 42 quilômetros. O que é um Ultraman? Certo, um Ultraman é mais do que o dobro da distância de um Ironman. Um Ironman é uma prova de triatlon que envolve natação, 3,8 km de natação, 180 de ciclismo e 42 uma maratona no final de corrida. O Ultraman é mais do que o dobro. O Ironman seria quanto então, perdão? O Ironman é 3,8 de natação, 3,8. 180 de ciclismo
e 42 no final de corrida. O equivalente a uma maratona de cada esporte. Isso. E aí depois você tem o Ultraman. Exatamente, que são as distâncias ultras, uma prova que dura 3 dias, que são 10 quilômetros de natação, 423 de ciclismo e 84 quilômetros de corrida, a Double Marathon, que a gente chama. Muito simples, né? Assim, em números, super fácil de falar. Como é que você treina pra isso? Sei nem como é que a gente pensa em treinar pra É um isso. negócio meio complicado. Mas, Fabiano, da mesma maneira que o Pepe se programou aí para ter essa carreira de esportista, conta pra gente um pouquinho também sobre a tua vida e como é que você chegou no mercado de telecom. Legal, obrigado. Parabéns aí, Pepe, pela história. Eu já fiquei cansado aqui só de ouvir aí tudo isso aí. Eu que corro lá meus 5, 8 quilômetros, eu já fiquei mega cansado. Mas parabéns mesmo, né? Poxa. Até inibe a gente, né, Fabiano? Às vezes você corre, não corro. Deixa pra lá. Esse 5, 8, deixa pra lá. Que coisa. Mas aí, obviamente, pro meu caso, eu iniciei no mundo de telecom em 2001, numa empresa que que fez uma aquisição, na verdade, de uma das licenças do setor de privatização, do setor de telecom, que foi privatizado em 1998 e começou a operação em 2001. Daí eu fui trabalhar nessa empresa em telecom. Não conhecia nada de telecom. Telecom era uma coisa muito nova no Brasil. E essa empresa tinha sede em Curitiba, então eu até então morava em Porto Alegre, fui para Curitiba para trabalhar nessa empresa. Essa empresa se chamava GVT. Foi uma empresa que ficou aí no mercado durante 15 anos. E aí abriu capital. Ela depois, obviamente, foi vendida para um grupo francês, depois foi vendida para um grupo espanhol, que foi a última transação, que foi vendida para o grupo Telefônica Vivo. Então, meu mundo de telecom continua ainda hoje, mas iniciou lá super jovem, onde eu não tinha aí talvez uma pretensão tão grande quanto, obviamente, hoje, né, eu já tenho aí em termos aí de representatividade, história no setor. Então, eu acompanhei muito o crescimento da companhia e aí o meu crescimento profissional também foi se desenvolvendo, onde eu tive uma formação na área financeira e aí fui procurar a formação na área de negócio, né? E aí passei por várias áreas, sendo a área de marketing, depois para a área de comercial, e sendo que antes de telecom trabalhei muito em indústria e na parte financeira. Então isso criou realmente uma robustez para chegar até onde eu fui chegando e hoje liderar uma empresa aí que é uma empresa super grande. Ou seja, você correu algumas maratonas para chegar hoje onde você está. O que é que o esporte ele ocupa, o local do esporte na tua vida? E isso te ajuda? Sem dúvida nenhuma. Acho que todo mundo tem uma vida bastante aí agitada, o dia a dia consome bastante a gente. E eu acho que o esporte, no caso de quem é um executivo, como o meu caso, vem para ser uma válvula de escape, né? Para você ter um equilíbrio ali entre a pressão do dia a dia, né? O prazo cada vez é mais curto, né, que você tem, né, de entregas, cada vez a qualidade e a exigência é maior. Aí a gente vê as tecnologias evoluindo muito rápido, né? A gente fala hoje de inteligência artificial, então como a gente utiliza esse tipo de inteligência artificial. Então, tudo acontece muito rápido. Se você não se programa em termos aí de ter uma válvula de escape, o esporte é uma válvula de escape, porque para você tomar excelentes decisões da companhia, é uma soma de fatores, né? A saúde mental é importante, a saúde física é crucial para isso, né? Para que você possa tomar decisões rápidas e decisões certas. E o esporte, quando você está praticando, mesmo que ele não seja de competição, né, como o Pepe faz, mas é algo que vai te treinando, evidentemente, para ter foco, para ter resistência, né? A gente fala muito de um termo de resiliência, né? A gente tem que estar sempre resiliente, né, porque o desafio sempre fica maior. Uma empresa vai crescendo, como é o caso onde eu fui passando e onde eu estou hoje, e o desafio vai ficando cada vez mais difícil. E aí a mesma coisa quando você vai treinando no seu esporte, você vai se superando, você tem a sua própria marca, então você começa a corre em tanto tempo, tantos quilômetros. Depois mesmo você vai se desafiando. Então a mesma coisa acontece no dia a dia. Então é uma forma de procurar o equilíbrio, né, e a superação diária aí que você quer, também fazendo isso através do esporte, aí como um hobby, né, não como uma atividade principal, né? E da mesma maneira, Pepe, você... sendo esportista, o que a sua vida corporativa talvez tenha te ajudado no momento que você vive hoje? Olha, você traz alguma coisa aí no teu dia a dia? Sem dúvida alguma. E a minha transição de carreira, que eu digo assim, do mundo corporativo indoor para o outdoor,
teve muita influência do mundo corporativo. Eu trouxe, inclusive nas minhas palestras, tem coisas da administração financeira. Eu sou graduado em administração e lá eu tive muito contato com a vida financeira e os métodos de administração, né? Então eu falo muito do Kaizen, da melhoria contínua lá dos japoneses, né? Que desde que eu me inscrevi para fazer minha primeira prova, o Ironman, eu não parei mais de evoluir. E eu não quero regredir, então é sempre a melhora constante, né? A evolução contínua. E isso eu trago muito do mundo corporativo, porque a gente faz um paralelo muito delicado, assim, é muito nítido ver o mundo do esporte como pode ser comparado com o mundo corporativo. Não, legal. E você não esqueceu da regra do balancete até hoje, né? Porque você ainda tem que fazer lá na empresa, né? Exatamente. Você consegue administrar isso ou pensar nisso de alguma forma nas suas competições? Isso você leva para todas as suas competições? E eu não falo só corrida, assim. Quando você está nadando, você pensa nisso? Quando você está na sua bike, você pensa nisso? Penso sim. Até porque os meus mentorados, na minha mentoria, nenhum deles tem o objetivo de ser um atleta profissional. Todos eles querem mais alto rendimento com os seus recursos, né? Então a gente fala de maximizar o tempo, ser melhor nas entregas, mais eficaz e ter o seu próprio alto rendimento. Não é o alto rendimento de um atleta profissional, mas você com filho, acordando cedo, com marido, morando longe do trabalho, você tem o seu alto rendimento. E eu busco esse alto rendimento em cada pessoa. E aí, durante os meus treinamentos, eu fico pensando como que eu consigo transmitir isso do treinamento para as pessoas. E aí, fazendo um paralelo aqui, né, Fabiano? Você também nesse Ultraman aí, talvez apresentar um pouquinho a Vero para quem esteja escutando a gente. A Vero é um desafiante dessas grandes big telcos aí. Você consegue explicar para a gente como é que é essa prova de resistência aí, de enfrentar os monstros do mercado, sendo talvez o cara menor ali? Sim, sem dúvida. Bom, a Vero nasceu em janeiro de 2019, é uma investida aí inicialmente de um fundo brasileiro, né, um fundo que se chama 20 Partners, é um fundo que tem aí sob gestão hoje quase 70 bilhões de reais, acabou de fazer uma transação de fusão com um outro fundo que atua na América Latina, chamado Compass, e agora está na casa de $1 bilhão que está administrando, é algo muito, muito recente. E aí eu fui contratado para liderar esse projeto, para ser o CEO da companhia, e o projeto era um papel, né? Eu digo que era uma apresentação e uma planilha, né? Então era isso que aí os sócios lá da 20 Partners tinham em mãos e uma pretensão, uma ideia, poxa, vamos consolidar esse setor. O setor de banda larga no país é algo que está muito pulverizado, a gente tem hoje praticamente metade do número de assinantes no Brasil de banda larga, que são 47 milhões, metade desses estão na mão de mais de 10 mil empresas, para você terem uma ideia. Isso que eu ia te falar, os números que eu vi recentemente apontam para mais de 20 mil provedores no Brasil. É isso mesmo? Exatamente, né? A gente pode ter até esse número que falam, mas você olha pela Anatel, você vai ver registro com informação lá acima de 100 assinantes, algo próximo de 10 mil provedores, 10 mil empresas pequenas, que às vezes, dependendo da cidade, como uma cidade grande como São Paulo, atende um bairro de São Paulo, né? Claro, se é uma cidade muito pequena, como obviamente uma cidade de 1.000 habitantes, às vezes atende a cidade inteira. Então, tem todas as proporções que vocês possam imaginar. E aí o fundo 20 Partners decidiu apostar na tese de vamos consolidar. Como qualquer segmento, em qualquer setor, vai haver consolidações. E aí consolidar o setor de pequenos, né, tornando a empresa uma média e tornando uma grande. Então, desde janeiro de 2019 foram feitas muitas aquisições. No primeiro dia, eu já tinha o desafio junto com um time de integrar 8 empresas. Então, foram adquiridas 8 empresas de uma vez só. No mesmo estado, no caso era Minas Gerais, mas aí com lideranças diferentes, com times diferentes que não se conheciam, e tinha que transformar isso numa única empresa e, obviamente, também gerando crescimento. Não era só integrar, transformar isso num único negócio, aí gerando crescimento. E aí uma parte interessante, né? Eu, obviamente, sempre trabalhei nas grandes empresas de telecom. E aí recebi essa oportunidade, né? E você fala com algumas pessoas. Entre elas, falo com a minha esposa sobre essa decisão. E aí chegar e dizer, olha, eu vou trabalhar numa empresa, qual o nome? Não tem. Mas e quantos funcionários tem? Nenhum, por enquanto, né? E quanto você tem de dinheiro? Por enquanto, nada, né?
Você vai trabalhar Estamos sozinho. indo super bem, né? Você vai trabalhar sozinho? Eu disse, não, vou ter gente, né? Você tá passando bem? Mais ou menos assim que a conversa, né? Em casa. Aí eu expliquei tudo e realmente foi uma grande aposta da minha parte, mas eu, obviamente, tomei todos os cuidados e segui as referências que eu tinha e, claro, tem um intuito na carreira que você está num setor e você vai conhecendo. E pessoas boas, então assim, foi um fundo que obviamente aí foi crescendo muito, mas já tinha muitas histórias aí de sucesso e deu super certo essa transação, porque imagina, a gente cresceu com outras 10 aquisições, lançamos mais de 50 novas cidades saindo do zero e aí fechamos o ano passado com mais de 800 mil assinantes, operando em 200 cidades do país, não operando só em Minas, mas também operando no Sul, e operando com 2, 3 cidades na região ali do Centro-Oeste, então que era o primeiro passo. Mas não foi só isso que aconteceu, aí no ano passado decidimos fazer uma fusão com uma outra empresa de um porte muito similar, chamava até então Americanet, a Americanet atuando no estado de São Paulo, interior de São Paulo, no Centro-Oeste, então uma convergência muito boa, não havia sobreposição de operações. A Americanet é uma empresa que nasceu em 96 por um empreendedor que é o Lincoln. O Lincoln decidiu aí operar uma empresa focada no mercado empresarial, B2B, telecom para o mercado empresarial. E aí essa empresa foi crescendo, recebeu também aporte de fundos, 2 deles que inclusive são acionistas aí hoje, né, que é o Warburg Pincus, que é um fundo americano, e um fundo brasileiro chamado Investec. E aí essa empresa decidiu fazer a fusão com a Vero, né, que veio por essa outra trajetória. A Americanet também foi fazendo aquisições relevantes nos últimos tempos, e aí estava operando em outras 200 cidades, com mais ou menos outros 500 mil assinantes, tendo 600 funcionários, e a Vero, até para destacar, tinha uns 2.800 funcionários mais ou menos. Então essas companhias se uniram, operando aí em praticamente 2/3 aí do cenário nacional em termos de geração de riqueza, em termos de PIB. Então, uma pujança bastante significativa, uma empresa que possa dizer nacional, por operação em todos aí estados bastante relevantes do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. E a empresa hoje é uma empresa que ano passado faturou quase 2 bilhões aí bruto, né? A empresa faturou mais de 1,6 milhões líquido, 800 milhões de receita de EBITDA, que é a margem que a gente olha em termos de rentabilidade como negócio, e uma empresa de 3.400 funcionários e que opera não só no mercado residencial, muito forte, em 425 cidades, mas também opera bastante forte no mercado empresarial. Então, tem 15% do seu resultado voltado para a empresa, muito vindo do cenário da Americanet, que é uma empresa que se originou do cenário de B2B. Então, a gente conseguiu gerar aí um negócio significativo e que hoje é a 5ª maior empresa do setor de telecom. A gente, inclusive, tem uma operação móvel. A gente opera através de uma rede de infraestrutura da TIM, que a gente chama no setor de MVNO, que é Mobile Virtual Operator Network. Então, a gente usa uma infraestrutura de uma empresa grande, não tem a infraestrutura, não sou dono da infraestrutura, sou dono da relação com o cliente. Então, o cliente compra aí o nosso serviço móvel, o nosso chip, usando como se fosse aí Vero. Porque decidimos, aí comunicamos agora em abril, que a marca única desse grupo novo se chama Vero. Então, agora todos nós somos aí Vero e com pretensões ainda contínuas de crescimento. O Brasil é muito grande, continuamos com os 10 mil provedores, então a gente vai continuar na nossa trajetória aí de consolidação. O grupo somado fez 46 aquisições, então é um grupo que está acostumado a fazer aquisições, está acostumado a fazer um processo de integração disso tudo, porque não é fácil. E, principalmente, a parte tecnológica sempre tem os seus desafios. Né? Os meus amigos engenheiros, né? Eu não sou engenheiro, mas me tornei engenheiro trabalhando muito tempo em telecom, eu brinco. E você fala, a engenharia tem a sua complexidade. Evidente que tem, porque equipamentos com, obviamente, marcas diferentes, com configurações diferentes. Mas o maior desafio que eu encontro sempre é o desafio cultural.
Sim. A gente vai falar um pouquinho o disso gerir aí. pessoas, cada um de um lugar, né? Exatamente. Bom, começou com 8 empresas, já era a aquisição, já era um desafio muito grande, depois mais 40, 45 é realmente algo Mas você falou um impossível, negócio inacreditável. interessante, né, das mudanças e tal, e que, olha, vou mudar para uma empresa que não sei o nome e tal. Quando você, Pepe, também chegou com essa ideia, falou assim, olha, eu vou abandonar o mundo corporativo, vou me dedicar ao esporte. Aí Imagino que as mãe... reações não foram muito diferentes. Aí né? a sua mãe falou, você está bem? Não, e todo mundo ainda fala isso, né? É isso que é engraçado. Mas foi uma transição de carreira bem tranquila, assim, foi moderadamente indo mais pro outdoor, realmente. Eu saí da empresa, eu fazia fusões e aquisições de empresas de hotel e contratos hoteleiros, né, imóveis. E depois que eu saí, eu fui para uma resseguradora, ainda trabalhando na área financeira de FP&A. E só que isso tudo vivendo no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro começou a ganhar mais tempo, mais dedicação da minha vida, da minha área de atuação, onde eu me sentia mais à vontade, né? Eu olhava para a janela do escritório e falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Dentro dessa caixa. E aí foi indo aos poucos, até que depois eu montei a minha empresa de esportes radicais lá no Rio, e eu comecei a vivenciar todo o meu aprendizado corporativo dentro dessa empresa de outdoor. Então, foi a mescla entre as duas, até que eu só fiquei no outdoor. Foi essa transição de carreira foi bem tranquila. Então, mas ainda hoje as pessoas olham para ti e falam assim, mas por quê? Pra quê? E como é que você vive? O que você faz? Mas o que você faz da vida, né? Tem exato. essa coisa também. Ou você não tem medo de morrer? Eu te pergunto. Você tem medo de morrer? Medo de morrer eu tenho porque eu gosto muito de viver. Por isso eu vivo muito. Vivo intensamente, né? Desde o paraquedismo que eu fiz o curso de paraquedas. Meu primeiro salto de paraquedas foi com 16 anos. Então, quando eu comecei nos esportes radicais, aí depois fiz o de mergulho, escalada, guiei alta montanha lá fora. Inclusive eu trouxe até uma bota de alta montanha aqui. Mostra aí pra gente. Mostra aí, Tá aqui a bota, pequena bota. Desculpa colocar em cima da mesa. Manda bala. Já tá com os crampons aqui, que são para você andar na neve, no gelo. Então, O quanto que pesa mais colocar essa parte aí de ferro que gruda, né, no chão, que finca o chão? depende muito do estilo de escalado que você faz. Tem alguns que são mais leves, com mais performance. Outro para tipo mais de escalada em gelo, onde você usa piolet também, aqueles machados. Mas isso daqui vai acrescentar mais ou menos 1 kg, 800 gramas cada pé, né? Além da bota, essa daqui é uma bota dupla. Tem uma bota dentro da outra. Para esquentar o pé, para você realmente... Isso você usa para fazer as suas travessias. As escaladas em alta montanha. Quanto tempo você demora para fazer uma escalada? Eu vou agora, dia 3, eu tô indo pra Bolívia escalar, que é parte de um projeto de subir o Everest, que eu vou levar a primeira pessoa com esclerose múltipla pro Everest. Então eu preciso treinar ele, né? Então a gente vai fazer a primeira fase chama Everest Dare o projeto. A primeira parte é escalar a Bolívia, vamos escalar 3 montanhas de 6.000 metros, cada uma. A Cordilheira dos Andes, a gente é muito abençoado, porque são escaladas muito acessíveis, né? Então, de 1 a 4 dias de escalada, a gente consegue fazer uma alta montanha lá. Claro que com todo o processo de aclimatação, né? Escala alto, dorme baixo, e assim a gente vai progredindo, né? E tem esse... Como assim, escala alto, dorme baixo? Assim, para quem não conhece ou não entende. É uma boa pergunta. Você vai numa certa altitude, passa o dia lá, respira aquele ar e volta para dormir baixo. Aí você se adapta àquela altitude. Aí assim você progride. Sobe 2 e volta 1. Porque aí você consegue ir sem o oxigênio. Até 6.000... A gente vai chegar até 6.500 no Sarrama, que é a maior montanha da Bolívia. Sem oxigênio. Sem oxigênio, E vai precisar de todas as roupas de alta montanha, igual escalar os Himalaias no gelo. Sim. Falando um pouquinho dessas suas dores, vamos dizer assim, você estava comentando com a gente aqui que você fez provas de 30 horas, 20 e poucas horas sem dormir. Sim. Como é que o que o Fabiano chamou de resiliência? Como é que você aguenta esse tranco aí na prática? Eu acho que assim, uma das coisas que eu tenho como um karma meu, assim, é que a gente consegue superar qualquer desafio através do autoconhecimento. Então, se a gente se conhece muito bem, a gente vai conseguir superar aquele desafio. Eu sei qual que é o meu limite, eu sei até onde eu vou, até onde eu consigo ir. E a gente sempre está nessa busca de autoconhecimento para conseguir superar seus desafios. Então, eu acho que esse também é muito paralelo com o mundo corporativo, né? Eu fiz a minha primeira grande aventura de mais de 24 horas de bicicleta, né? Lá na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro, a gente sobe a Vista Chinesa e desce até completar a altimetria do Everest, né? Então, a primeira vez demorou 23 horas.
A segunda vez que eu fiz. Tranquilo, né? Não, Você não gosta muito de dormir, Marcelo? tá tudo certo no fim de semana. Aí a segunda vez eu fiz 10 mil de altimetria, demorou 27 horas em cima da bicicleta. E aí você começa a se conhecer, porque você começa a ter alucinação em cima da bicicleta, você começa a dormir pedalando, que chega a ser perigoso, Pois né? é. Alimentação. Então, assim, você começa a se conhecer. O corpo não aguenta. O corpo pede para dormir. Chega um momento que você vai estar cansado, você não tem o que fazer. Você precisa descansar um pouco. Aí que entra a mente. A hora que a mente já está exaurida também, aí entra o espírito. E é sempre esse espírito que eu busco nos meus desafios. Aí foram desafios de 23, 27, Rio e São Paulo, que eu demorei 29. Fiz agora, também trouxe uma medalha aqui da maior corrida que eu já fiz. Essa daqui é a medalha da BR-135. 135 são 135 milhas, né? Uma prova de nível internacional. 135 Começa dá onde termina onde? 217 quilômetros. 217 quilômetros, para quem fez as contas. Ela é parte do Caminho da Fé. Então ela começa em Paraisópolis e vai até a Basílica. Águas da Prata até Paraisópolis. Percorrendo o Caminho da Fé por estrada de chão, passa pelas cidades históricas, onde os peregrinos passam. Olha que realmente E nessa prova você também não dormiu? Não dormi. Tem certas pessoas que eles costumam dormir para tirar o chamado power nap. É uma pequena dormida para você se recuperar. Uns 20 minutinhos ali. Exato. E é isso. Você não consegue? Não, eu prefiro não perder esses 20 minutos e correr o tempo todo. Ô Fabiano, pensando em superação, porque assim, a vida é isso. E no esporte se fala o tempo inteiro em superação, em treinamento. A gente pode colocar isso no mundo corporativo, assim, um bom executivo é aquela pessoa que consegue se superar a si próprio e vai entendendo os seus limites, vai entendendo até onde pode chegar hoje, amanhã é um outro dia, a gente tenta de novo. Sem dúvida, né? O desafio aí ele é diário, né, em termos do mundo corporativo, assim como o Pepe falou que é bastante interessante, o fato de se conhecer. Né? Ele colocou aqui, poxa, o fato de a gente se conhecer, a gente vai sabendo os nossos limites e vai sabendo trabalhar com esses limites, né? Até para superar os limites. Né? Sim. Então, assim, acho que uma das coisas que eu tenho muito orgulho de dizer é que eu fiz durante um bom tempo, e aí até para chegar até aqui, eu fiz um plano de carreira junto com a ajuda de uma profissional disso, né? Com uma coach, por exemplo. Sim. Né? E que me acompanha periodicamente, né? E que é aconselhamento de carreira. Então, lá no ano de 2012, mais ou menos, no início de 12, eu tomei a decisão, poxa, acho que estou progredindo na carreira como executivo, eu preciso, obviamente, pensar o que eu vou fazer, né? Pô, quero crescer até o topo mesmo, então quero, né? Tinha tomado essa decisão um pouco antes, meses antes. Então tá bom, então vou precisar de ajuda para me desenvolver. Assim, você não vai conseguir treinar sozinho, né? Você não vai conseguir se desenvolver. Claro que a gente, obviamente, hoje acompanha muita coisa sozinho, a internet permite muito isso, né? A gente tem acesso aí a tudo que é tipo de conteúdo, né? Se quer saber sobre inteligência artificial, você não precisa fazer um curso hoje em dia. Você vai aí no YouTube, você tem a quantidade de plataforma que tem sobre conteúdo mais moderno de inteligência artificial é incrível, né, que você tem, né? Mas não era assim até 2012. E quando você fala de desenvolvimento de gente como pessoa e como líder, principalmente, que eu acho que esse é o grande desafio, você precisa de ajuda. Acho que contínua nesse sentido. Eu acho que tem pontos aqui que a gente pode colocar já nessa tua fala, que é uma coisa é você treinar sozinho ou fazer um plano de carreira sozinho, você enxerga o que você o que está dentro de ti, você enxerga o que está dentro de ti. Quando você tem uma visão de fora, eu acho que tudo muda. Então, uma coisa é você treinar com uma equipe multidisciplinar que consegue te ajudar a subir mais, a correr mais, a se alimentar melhor, a dormir direito, a saber como são os seus horários que precisa ser feito para ter uma boa performance. Eu acho que isso acontece também contigo, certo? Sem dúvida. E aí, quando você tem esses profissionais que vão te ajudando, né? Eu lembro que eu escolhi bem a profissional que me ajuda, assim como você escolher bem um treinador, inicialmente vai ajudando, né? E, poxa, foi super boa ali as primeiras conversas. Aí começou o desenvolvimento e eu fazia perguntas e esperava que ela me desse as respostas, né?
E ela falava, não, você está no lugar errado se você vir procurar as respostas. Eu vou te fazer mais perguntas. Né? Parece o mestre Miyagi ali. Eu falei assim, eu acho que eu vou desistir desse processo. Né? Eu brincava com ela. Eu acho que eu não estou no lugar certo aqui. Eu tenho que procurar respostas, você está me fazendo pensar mais. Eu sou libriano, não consigo. Peraí. Né? Então, acho que esse aspecto de você ser provocado, né? E obviamente com técnica, com alguém que conhece isso, é uma profissional de mega sucesso, que inclusive me acompanha até hoje. Se perguntar assim, poxa, todas as decisões importantes da minha carreira, né, que eu tenho que tomar, eu acabo consultando essa pessoa. Né? Então é um processo a gente criou até um processo de amizade, pode-se dizer assim, né? Porque é um processo de extrema confiança. Você como ele tem com o treinador dele, você tem com a Exatamente, sua. tem que ter. Você tem que ter esse processo de confiança. E claro, eu acho que o aprendizado é contínuo. E principalmente no aspecto de liderança. Se você perguntar, está no topo, talvez é uma etapa da vida. Se manter no topo e manter alta performance, né, que nem você chegar e fazer algumas provas, mas se você continuamente fazer e mantendo alta performance, você tem que continuar treinando e se desenvolvendo. Eu acho que como executivo aqui, o grande ponto é como eu ser um líder melhor a cada dia. Sim. Essa é a grande pergunta que eu me faço todos os dias. Aí, que eu quero, obviamente, que a empresa, obviamente, tenha mais sucesso, e eu acho que para isso eu tenho esse papel. Então, eu me questiono muito isso, questiono todos os meus liderados, questiono todo mundo que trabalha na empresa que é líder, eu falo, você está tentando fazer um trabalho melhor hoje do que você fez ontem? Porque é assim que a gente vai se desenvolver. Será que você está conseguindo ser um líder melhor? E não é fácil. A gente tem um misto cada vez mais de gerações. E completamente diferentes. Eu só quero te interromper, aproveitar e falar uma pergunta que acho que ficou pendente lá atrás, e juntando nesse tema que acho que é muito importante. Vocês juntaram várias empresas com culturas diferentes, já de empresas distintas. Você está trazendo também agora um tema de faixas etárias distintas. Exatamente. Então, como é esse tema cultural? Como é que você trabalha isso como um líder de empresa? Porque definitivamente fácil não é, né? Não é mesmo. E aí eu acho que a academia me ajudou muito isso, todos os cursos que eu fui fazendo, né? Fiz um curso de extensão bastante interessante aí no ano de 2016, em que me tocou muito o aspecto que eu vou colocar aqui, que é o propósito. Então, assim, hoje em dia, principalmente essas novas gerações, né? A gente aqui, talvez não tanto isso, né? Nas nossas gerações aqui, que não somos tão diferentes, mas as gerações mais aí recentes, o propósito é muito importante. Então, por que está fazendo isso? Aonde isso vai levar? E aí, obviamente, pela academia descobri isso, e eu tive a oportunidade de, obviamente, aí, fazer isso dentro do Tavero no início. Então, a gente, obviamente, trouxe uma empresa, essa empresa que não tinha nome, né? Porque eram 8 empresas, eram 8 nomes, né? E aí, a gente trouxe os sócios minoritários e eles ficaram no board aí dessa empresa. E aí, imagina para decidir o nome. Tinha 8 ex-empreendedores, cada um queria o nome da sua empresa para o nome do grupo, né? E eu falei, eu feliz da vida, né? Falei, e agora? Como é que eu vou deixar 8 pessoas satisfeitas? Sorteio, né? Como é que eu faço isso, né? E aí o fundo dizendo assim, Fabiano, agora dá uma resolvida para nós, como é que você endereça isso, né? E aí eu trouxe uma empresa especialista no assunto de construção de marca. Porque marca aqui não é o nome. A marca tem a ver com o propósito que aquela empresa tem. Tá. Com o propósito, com a cultura dela. Como que a cultura nada mais é de como você faz as coisas todos os dias dentro da empresa. Sim. Então, isso eu tive a oportunidade então, de criar do zero, posso dizer isso, né? E aí ajudou muito nessa integração. Por quê? Porque quando você trazia uma empresa, você explicava, esse é o nosso propósito. E o propósito sempre é algo ambicioso. É algo que eu sempre digo, a gente nunca está ali literalmente entregando exatamente todo o propósito. Você tem que estar sempre, obviamente, olhando para ele, alguma coisa que está te provocando a fazer melhor e diferente, algo que você não está ali. Se você está exatamente entregando o seu propósito, como qualquer um pode pensar, eu estou. Então, cuidado, talvez você tenha que revisar o seu propósito. E aí na vida pessoal também você tem isso. Qual é o seu propósito? Eu acho que quando você tem um propósito muito ambicioso, como sempre foi o nosso, motiva as pessoas e alinha as pessoas. E a cultura também. Então, a gente criou uma cultura saindo do zero e a gente trouxe as pessoas para participar. Então, assim, é um negócio que é participativo mesmo. Então, trouxe acionista, trouxe colaborador, trouxe cliente, trouxe parceiro. Então, trouxe todos os stakeholders, como a gente diz, que se envolvem com isso, a participar dessa discussão e criar realmente essa cultura.
E agora eu tive a oportunidade de fazer pela segunda vez isso, né? Agora com essa fusão de duas empresas. Segunda maratona. Gigante. Ultraman. Né? E aí a mesma coisa, né? Poxa, vai ser Vero, vai ser Americanet, vai ser Veronet, aquelas coisas todas que vão ser um novo nome, né? E aí trouxemos uma outra empresa, né? Tão boa quanto a primeira, que fez todo esse mapeamento, de novo, tudo isso. E continuou como Vero. E aí continuou como Vero, a Sim. decisão obviamente, do grupo. Aí, técnica, né? E sempre o board me perguntando, né? O board cada vez mais exigente. Fabiano, mas será que precisamos investir nisso, né? É sempre um negócio que o lado de cultura, propósito, ali você às vezes não consegue enxergar muito claramente o ganho que você tem isso, né? E você não tem o ganho no curto prazo nunca nesse aspecto. Nunca numa empresa. O que você vai ver com uma empresa realmente aí que tem um propósito sólido, uma cultura robusta, é a resiliência dela e a entrega constante de excelentes resultados. É assim que você vai ver. Você não vai ver, amanhã implantei agora aqui o processo, tem um propósito, amanhã meus resultados estão maravilhosos. Não existe isso. É uma constância. Porque você vai movendo as pessoas para o mesmo aí olhar, né? Para onde é que a empresa quer, para um propósito grandioso. E as pessoas brilham o olho. Então, quando uma pessoa está chegando em uma empresa que se chama A, está chegando na empresa que se chama Z, a pessoa diz assim, esse é o propósito, não importa mais para ela qual é o nome da empresa. Não importa para ela, poxa, é aquilo ali que eu estou fazendo, é aquilo que está me movendo todos os dias. E é o que eu digo para as pessoas, é por isso que você vem aqui todo dia. O que você faz? Né? É isso que eu venho aqui todo dia fazer. Então, é nesse sentido aí que eu acho que a gente conseguiu criar essa unidade e até hoje isso é alimentado e é um processo contínuo de alimentar. Agora, por exemplo, a gente revisou a cultura. O jeito de fazer de uma empresa muito maior não pode, literalmente, continuar da mesma forma como uma empresa pequena, porque, obviamente, você vai criando hierarquias maiores, né? Imagina quantos níveis tem até a chegar no presidente. Antes, talvez eu tivesse, quando comecei a empresa, 3 níveis. Posso dizer isso. Sim. Hoje eu tenho 6 níveis para chegar até o presidente. Então, assim, só isso, para chegar a cultura lá na base da pirâmide, para o negócio acontecer na companhia, tem um tempo. Né? E os líderes têm esse papel muito importante. Então, aqui a alta liderança tem que engajar eles em cima de todo, vamos dizer assim, esse arcabouço aqui, de novo, de propósito e aí de cultura. E a cultura nova está motivando as pessoas. Também está mexendo e está incomodando. Se você perguntar assim, é algo que sim, porque é algo que as pessoas dizem, poxa, mas peraí, eu não estou alinhado à cultura nova da empresa. Mas volta, né? Esse sentimento de algo inconveniente, eu imagino que também faça parte ali dos teus mentorados, né? Confia no processo. Confia, tem a coisa da cultura, né? Quer dizer, quem chega para trabalhar com você, primeiro acredita na sua liderança, né? E absorve a sua cultura. Como é que é esse processo, dadas as devidas proporções entre uma grande empresa e o teu trabalho ali de líder? Quando o Fabiano estava falando, toda hora eu estava pensando aqui, cara, exatamente isso que eu vivo, assim, quando a gente fala de liderança, de empresa, a gente sempre tem que, são pessoas, né? Então, hoje, quando eu vou fazer uma prova, muitas das provas que eu faço precisam de uma equipe de apoio. Então, eu fiz o Ultraman o Ultraman da Flórida, que eu fiz também, eu levei uma equipe, e você gerir uma equipe por 3 dias é muito mais fácil do que gerir uma grande empresa. Só que são 3 dias, as pessoas dentro de um carro, comendo, dormindo, sendo apoio, servindo uma pessoa, né? Que sou eu no caso, né? Então, já teve um desafio que eu fiz que o meu apoio queria ir embora. Queria desistir, porque ele passou 27 horas dirigindo a 20, 15 km por hora, eu de bicicleta, e ele queria ir embora. Como é que eu faço a gestão dessa situação, né? Gestão de risco ali, né? E virando à noite, e super perigoso, assim. Então, a gente sempre tem que falar de pessoas, né? E saber lidar com essas pessoas. Acho que um grande talento do líder é saber gerir pessoas, né? Qual o teu propósito? Porque a gente falou do propósito também da empresa, da cultura da empresa, de como isso vai se movendo. Quando você começou, qual era o teu propósito e ele continua sendo o mesmo? Ou foi algo que aconteceu naturalmente na tua vida? Aconteceu naturalmente. A grande questão é achar esse porquê, né? Eu sempre falo isso. Tem que ter um porquê tão forte, que te desafia, te amedronta. Esse é o seu porquê, né? Agora, o porquê porque o seu porquê normalmente tem data, tem um prazo, tem uma energia que você investe, né? Um triângulo de projeto lá pensando em escopo, investimento e tempo.
Agora, você tem que ter realmente um propósito para que isso se mantenha vivo, se mantenha disciplinado. Não apenas uma motivação temporária, mas sim um propósito a longo prazo. E esse propósito, para mim, eu cheguei à conclusão depois. Para mim foi fazer um Ironman, me desafiar. Então esse foi o meu porquê, com data específica, com esse tempo de treinamento, com o meu esforço, com a minha bicicleta. Esse foi meu escopo. E depois eu fui descobrindo nas ultradistâncias o meu propósito, né? Que é buscar esse contato com a divindade, com Deus, uma coisa mais espiritual. Agora, pensando na realidade, no mundo, como é que eu aplico o meu propósito no dia a dia das pessoas, é transformar a vida das pessoas através do esporte, servindo eu como exemplo para essas pessoas. Então, eu me coloco em situações muito difíceis de superação, de motivação, acordo cedo, faço uma dieta regrada, e para realmente mostrar para as pessoas, porque normalmente elas não têm contato, não conseguem mensurar isso daí, pensa que é uma coisa mais imaginária. Sim. Quando você traz isso, fala, eu faço isso. Aí você traz para a realidade dessa pessoa e mostra que ela também é capaz de conseguir. Legal. Então, sempre falo para as pessoas que está na cabeça delas, né? As nossas limitações, nossos bloqueios de infância, a gente tudo consegue superar com o tempo e eu estou aqui para mostrar isso. Então, eu quero servir de motivação para alterar a vida das pessoas através do esporte, através de que o esporte é realmente a ferramenta de transformação da vida. É meio clichê falar isso, mas é exatamente isso. Não é, porque é exatamente mesmo. Que legal, né? Você se coloca, em outras palavras, como um modelo para essas pessoas. Fala assim, olha, eu tô aqui, é possível... Você comentou com a gente, né? Lá atrás eu também não fazia um monte de esporte e tal. Eu gostava, praticava algumas coisas. Faculdade, depois vida corporativa, para um pouco e você volta. É esse o ponto? Você tem que ser um modelo para as pessoas depois te seguirem? Funciona isso também para você? Você também vê a mesma coisa, Fabiano? Você acaba sendo o modelo do profissional que você quer que as pessoas sejam dentro da sua empresa? Agora tem uma coisa com isso, você tem que ser... A responsabilidade também é muito grande quando você é esse modelo, né? Porque você não pode errar, ou pode errar muito pouco, perto de todas as pessoas que estão ali olhando para ti e falando, olha, você é o meu exemplo, eu quero seguir porque eu te vejo e você é minha inspiração. Isso pesa também. Muito, né? Tem uma responsabilidade muito grande. Né? Eu costumo dizer que você tem que tomar cuidado emocionalmente, porque você pode se desequilibrar por causa disso. Se você deixar a pressão, obviamente, aí ser maior que você, obviamente, tolera. Todo mundo tem um nível de, obviamente, pressão, né, psicológica que pode aí tolerar. É comum a gente ver hoje as doenças, né, relacionadas a questões de depressão, muito significativa dentro das empresas, né? E quanto maior o nível da pessoa na empresa, é mais... Infelizmente, isso está sendo, obviamente, mais comum proporcionalmente, né? Então, temos que tomar aí bastante cuidado, né? Então, aqui, a questão de ser referência, sim. E eu acho que a questão de errar, que você estava colocando, eu acho que faz parte. Eu acho que aqui o errar, eu costumo dizer, eu tomo muitas decisões todos os dias. Felizmente, a maior parte das decisões são positivas. História aí que me acompanha diz isso. Mas eu erro todos os dias, né? Eu costumo dizer. Mas eu não tenho vergonha e quando eu erro, eu chego assim, poxa, errei isso. E já fiz isso publicamente, em todas as esferas, inclusive aí com a esfera, aí com os acionistas, com o board, olha, aqui teve um erro. E eu costumo dizer isso muito aí pro meu time, que olha, a gente não tem que ter medo de errar. A gente falava aqui de ser uma empresa atacante, a gente é uma empresa atacante. A gente vai ter que se desafiar mais que os outros. A gente tem que ser melhor do que os outros, porque os outros têm uma coisa que a gente não tem, os outros que são gigantes. Eles têm um poderio financeiro um bolso muito mais significativo. Eles têm também a liberdade de poder talvez errar mais, né, do que o meu caso, o bolso ser menor. Poxa, mas uma empresa menor que a sua também, Fabiano. Sim, né, a gente sabe disso, mas são as devidas aí proporções. Então aqui não ter medo de errar, mas também nunca tenha medo de se esconder através disso, é o que eu digo. Olha, erramos. Errei. Eu chego muitas vezes isso e falo isso para as pessoas da empresa, até para mostrar para eles o seguinte, poxa, o Fabiano não tem vergonha de chegar e dizer aqui que errou, né? E chegar e dizer, poxa, erramos, vamos por esse caminho, mas vamos corrigir, né? Acho que é isso aqui, vamos aprender com a gente mesmo. O que a gente não fez que deu certo? Ou que não deu tão certo quanto a gente imaginava. Porque não é que deu tudo errado, né? Às vezes não dá tão certo quanto a gente imaginava. E isso no nosso processo de integração, então, imagina, fazendo aí tantas integrações que a gente fez, deu muita coisa errada. Mas a maior parte deu certo, mas a gente foi aprendendo.
E aí eu sempre digo, vamos fazer novos M&As daqui em diante? Com certeza, mas a gente vai aprender com isso, porque vamos usar todos os aprendizados em primeiro momento, né? Tudo que a gente já aprendeu, mas vai ser um novo aprendizado. E não imaginar que a gente já tem a fórmula pronta para as coisas da vida hoje em dia. Sim. Né? E aproveitando, falando agora, você está falando desse aspecto, como é que você junta novas aquisições, quer dizer, planejamento, como é que funciona isso no dia a dia? Porque para chegar no tamanho que você chegou, imagino que você planejou muito bem. Mas planejar também não é só suficiente, né? Você tem que executar. Como é que é esse círculo aí de planejamento e ação? Eu gosto de 3 coisas que a gente faz muito lá na companhia, né? Que tem que ter uma disciplina descomunal, assim como você faz o esporte. O Pepe tem uma disciplina com certeza descomunal, fora da curva para fazer tudo que ele faz, né? Você tem que ter uma determinação muito grande, né? Ali para fazer isso acontecer, você tem que estar determinado. Pô, esse é o meu objetivo, né? Pô, e isso aqui, obviamente na vida hoje, a gente coloca um objetivo, não é uma linha reta as coisas, nada do que a gente for fazer. Vai ter pedras no meio do caminho, como tem aí nos percursos que o Pepe faz. Sempre tem pedra, o buraco, não sei o quê. Então, a determinação é o seguinte, poxa, teve isso, pô, hoje é um dia que eu perdi, mas eu vou ganhar ali adiante. Então, você corrigindo isso, então esse clima também é importante. Então, seja a disciplina, seja a determinação, né, que a gente tem que ter. E, sem dúvida nenhuma, uma outra coisa que daí eu falo que são os 3 Ds, que é a dedicação. Você não tem como construir uma história de sucesso de uma empresa se você não se dedica. Então, as pessoas hoje enxergam o Fabiano quase como se fosse o dono da empresa. Mas isso veio comigo desde, talvez, quando eu nasci, de enxergar as coisas que, poxa, eu sou o dono daquilo. Quando eu sento numa cadeira, eu sempre falo isso para as pessoas, você é o dono daquela função, você é o responsável por isso, né? Independente se você tem a ação da companhia, se você é o dono da companhia mesmo, mas sinta-se como dono, né? Então as pessoas têm que sentir isso, e esse engajamento de fazer as pessoas sentirem isso não é fácil, eu posso te dizer. Que Dores se sente como num processo de desenvolvimento que eu tenho certeza que o Pepe deve passar, e depois ele até talvez possa falar, né? Que é a questão das pessoas reclamarem que, poxa, mas a gente tem muita coisa para fazer. Poxa, mas assim, a gente parece que nunca está satisfeito, né? A gente parece que, pô, parece que não está feliz só com o que a gente entregou, né? Então, assim, esse sentimento... nunca vai chegar lá, e quando chega lá, ainda tem muito mais para fazer. Esse sentimento tem que existir, se você quiser conquistar cada vez mais, mas ele tem que estar no ponto certo. Se ele é, obviamente, muito frouxo, evidentemente você não vai ter, obviamente, o sucesso que você imagina. E se ele é muito apertado, evidentemente você vai espantar as pessoas. Então aqui o segredo é como você ter o balanço aqui disso na vida. Ao mesmo tempo tem que comemorar as conquistas, mas ao mesmo tempo tem que, obviamente, ter um processo aí de melhoria contínua, exigir isso das pessoas, desenvolver as pessoas. O tal do copo cheio, metade vazio. Como é que você empurra alguém ali que você está vendo a metade vazia sem se tornar um cara, um tirano? Como é que funciona isso? Porque chega uma hora e fala assim, eu não aguento mais, já corri 20 horas, cara. Você quer correr mais 10? Não vai aguentar. E eu pego minhas referências também. O Bernardinho, para mim, é uma referência. Ele tem uma fala muito importante disso daí, que ele diz que a gente sempre tem que ter o espírito de segundo colocado. Então, você pensa que sempre você está um pouco atrás, mas você está perto do primeiro. Então, você sempre tem aquela gana de querer mais, né? De querer ultrapassar o primeiro. E se você se torna o primeiro, você tem que ter a gana, numa corrida de carro, de pegar o último. Então, você sempre tem que ter um objetivo, né? Sempre tem que ter. E, respondendo a sua pergunta, a gente tem que ter o objetivo forte. Se tiver o propósito forte, o porquê, isso vai superar qualquer coisa. Então, a pessoa fala, pô, não aguento mais acordar cedo, não aguento mais fazer dieta, não aguento 10 mil problemas. Aí a questão é, prioridades. Quando a pessoa tem uma doença, a prioridade dela vai ser a doença, a prioridade vai ser o filho. São certas prioridades, não tem o tempo. Espera você ter um câncer pra você ver, você não vai ter tempo de melhorar o que você tem. É prioridade. E essa prioridade tá ligada com o seu porquê. Seu porquê for muito forte, for forte o suficiente para te desafiar, você vai superar qualquer coisa. Vai acordar cedo, vai superar os 5, 10 quilômetros. Por isso tem que ter um porquê. Tendo o seu porquê bem definido, bem forte, você vai conseguir superar isso daí. Tem algumas frases, né, que falam em relação a isso. Minha mãe sempre fala, quem quer faz, quem não quer encontra uma desculpa. Mas tem uma frase que esses dias eu estava vendo na internet,
olhando ali nas redes sociais, uma pessoa que tinha descoberto um câncer, uma jovem, ela falou, eu tinha muitos problemas até eu descobrir o câncer, agora eu só tenho um problema. E realmente, assim, tudo que ela tinha vivido até ali, até uma pessoa muito famosa, mas tudo que ela tinha vivido até ali e que ela pensava que era um problema, que ela precisava resolver e tal, ela foi deixando e ela tinha aquilo apenas para resolver. Bom, mas voltando à gestão de pessoas, o que é que se quer para o futuro, o que é que se pensa. E olhando em gerações, eu sempre penso assim, existe uma geração que ela é mais difícil de lidar do que a outra? Dá para se enxergar isso? Vocês que trabalham com pessoas, eu imagino que você que trabalha com pessoas mais velhas e mais novas também. Você também, Fabiano? Tem bastante diferença, né? Aí, vamos dizer, quem está aí no final da faculdade hoje em dia, né? Ali ou já recém se formou, se tem uma expectativa de que você vai conseguir alçar voos rápidos na carreira. Muito mais do que era no meu passado. Eles são mais ansiosos. São, muito mais. Assim, a questão de ansiedade desse público aqui é gigante. Assim, tem que acontecer rápido. Né? Eu costumo brincar que eu tenho lá a prerrogativa de sempre entrevistar quem vai responder direto para os meus diretores. O processo final é uma conversa comigo. E é zero técnica. Zero técnica e muito mais emoção e entender se a pessoa está aderente à cultura. É isso que eu faço. Né? Então, deixa a pessoa perguntar, por exemplo. 80% do tempo, eu deixo a pessoa me perguntar. A pessoa normalmente vem para uma conversa dessa, né? Ele vem para o quê? Para ser questionado. Eu vou ser questionado. Aí eu desarmo a pessoa que a pessoa vem fazer pergunta. Daí eu digo assim, a principal habilidade que a pessoa tem que ter para sentar com o que a gente chama, normalmente nas organizações, um N2, ou quem responde é um diretor, é saber fazer perguntas. E não é aí responder a pergunta. Você tem que saber, porque você vai até ajudar o seu time a fazer perguntas. Então, acho que essa ansiedade de que eu quero, obviamente eu já tenho todas as respostas. Eles vêm muito com esse ponto, porque é fácil hoje você ter todas as respostas, né? Eu tenho um filho que vai fazer 17 anos, né? Ele tem todas as respostas que eu não tive na vida, eu já percebi. Né? Eu falei, uau, cara, você já viveu mais do que eu. Que legal, eu falo para ele. Você já tem todas as respostas que o pai não teve ainda. Inclusive, né? Eu falo para ele, né? Então eu digo, ser muita calma nessa hora, né? Porque a informação tá fácil acesso. Muito de fácil acesso, agora obviamente com o ChatGPT, então muito mais aí fácil acesso. Então acho que tem que cuidar e acho que aqui o nosso papel, e acho que como líderes experientes, obviamente como ensinar isso aí, como uma organização pode ensinar, porque conteúdo eles têm muito. Né? Vamos dizer assim, o chipset, que a gente brinca, né? Isso até na corporação lá, o chipset é de altíssima geração. Aquele que talvez não foi nem lançado por nenhum player do mercado ainda de tecnologia, né? Que essa turma vem aí, essa turma que eu estava colocando, né? Que está saindo da faculdade. É muito bom. Mas agora, como você lidar com o lado emocional de tudo isso aqui? E é esse o papel que as organizações têm que se preparar. De que como, obviamente, um líder que recebe uma pessoa assim, como é que ele vai, obviamente, conseguir fazer ela produzir ao máximo, né? Sabendo que, poxa, essa pessoa aqui tem um potencial que é gigante, pode ser sim um futuro CEO de uma empresa, quem começa, obviamente. Com certeza passarão vários sobre sua responsabilidade. E muitos que vão parar no meio do caminho também, né? Claro. Porque a ansiedade acaba atrapalhando muito e eles sempre têm essa coisa, mas eu vou sofrer muito? Se for para sofrer muito, talvez não. Eu vou ter que trabalhar muito? Essa pergunta sempre acaba surgindo. Vou ter que trabalhar muito. Eu pergunto sempre, o que é trabalhar muito para você? Né? Porque trabalhar muito para ele pode ser diferente. O que é correr para mim? O que é correr para o Pepe, né, por exemplo? As 37 horas sem dormir. Defina trabalhar muito. Defina trabalhar muito, né? Que a gente conversa. E aí, Pepe? E é engraçado isso daqui, porque eu que lido muito com pessoas nas expedições, até quando eu era guia de escalada no Rio de Janeiro, como a gente consegue tirar os benefícios, né, desse dinamismo dessa juventude. Eu me coloco nessa juventude porque eu me considero jovem, então a minha geração também foi uma geração muito ansiosa em querer crescer, desenvolver rápido, justamente por causa disso. A gente tem acesso, a gente olha outras pessoas e a gente quer se comparar com essas pessoas. Aí vem esse gatilho da comparação, que a gente tem que falar, cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada um está no ambiente adequado para o seu crescimento. Então pode ser que leve um pouco mais de tempo, pode ser que não. E como pegar os benefícios de uma pessoa mais ansiosa, com mais dinamismo, querer crescer rápido, mas ao mesmo tempo falar, olha, vai com calma, porque a gente vai chegar lá, só ter mais calma, mais paciência e desenvolver essa capacidade. Então eu pegava pessoas para fazer escalada
que tinham extremamente medo de altura. Só que ela falava, você não precisa olhar para baixo, você precisa olhar para a rocha que está na sua frente. E aí ela conseguia escalar. Então é você como conseguir lidar com esses pequenos pontos para desenvolver a capacidade da pessoa. Sim. Em outras palavras, é um processo de construção, tanto do ponto de vista físico no esporte, como talvez até do intelecto na carreira. Mas você falou muito bem, quer dizer, muita gente fica pela metade do caminho, né? Porque é fácil você olhar lá, vou começar a nadar. Pô, tem um tal de Michael Phelps, o menino era bom, né? O cara construiu essa trajetória dele ao longo de muito tempo e muito sofrimento, muito trabalho. Como é que vocês passam isso para as pessoas que trabalham com vocês? Tem o dom também, né? Que a gente precisa pensar. A pessoa precisa... Muitos têm a vocação de estar ali e de seguir o caminho. Eu acho que quando vem uma vocação também faz você seguir em frente. Pelo menos na minha opinião. Você pensa existe assim, isso aí? Existe o dom natural? Como é que vocês veem também essa parte? Eu entendo que sim. Tem sim, né? Tem a habilidade que a pessoa tem de... Por exemplo, é muito importante em qualquer empresa, em qualquer setor hoje, a parte analítica. Tem pessoas que têm um poder aguçado na parte analítica fantástico. Sim. Tem ferramentas que vão te ajudar a fazer muitas análises nas empresas hoje, né? Quando a gente fala da parte financeira, por exemplo, né? Aí, como o Pedro está falando da parte de FP&A, tem muita ferramenta. Mas não adianta só a ferramenta, a pessoa vai ter que saber lidar com isso. Então, assim, eu acho que esse aspecto aqui de, poxa, tem o dom natural, como utilizar? E aí, esse é o aspecto que se fala muito aí, de muito tempo, né? Principalmente, aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Rancharan, né? Que ele fala que é a pessoa certa no lugar certo, né? E aí eu atribuo aqui também um outro aspecto, que é no momento certo, do momento da empresa e da pessoa. Uhum. Então, acho que esse ingrediente aqui de saber o seguinte, pô, essa pessoa tem essa habilidade, tá com ela, já dá para perceber, faz teste, ou pela conversa você, opa, onde é que eu vou colocar ela? Porque às vezes, inclusive, eu vou entrevistando uma pessoa, vou vendo, pô, essa pessoa aqui parece que ela não está adequada para essa vaga, ela está adequada para outra vaga. Entendi. E aí acho que cabe ao líder e tem que pensar, poxa, como é que eu vou adequar essa pessoa? Mas aí você me faz pensar uma coisa interessante, né? E aí fazendo um paralelo aqui rápido. Você vê lá que, um exemplo até meio boa, né? O cara tá muito bem para natação, mas não para corrida. Como é que você tem essa conversa com ele e fala assim, pô, você já pensou que ao invés de correr você podia nadar? Porque nem todo mundo recebe isso da mesma maneira, né? Assim, olha, você tem muito talento para cá, talvez faça um shift aí na tua carreira para esse lado. Como é que é o feedback que vocês recebem nesse caso aí? Pro triatlo olha, corre na natação, anda na corrida e na bike a gente vê qual é. Tá muito ligado ao que a pessoa quer. Eu falo, como você se sente à vontade, né? Qual que você gosta mais, né? Uhum. Às vezes a pessoa realmente ela foi iniciada numa natação de piscina, só que nunca teve a oportunidade de ter uma bicicleta e andar de bicicleta para saber se ela gosta. Sim. Só que pelo biotipo dela, exatamente igual o Michael Phelps. Pois é. Michael Phelps é uma sequência de características que fizeram ele campeão mundial. Se eu quiser treinar 24 horas por dia, eu não vou conseguir, durante 10 anos eu não vou conseguir chegar, porque ele tem uma envergadura, ele tem uma habilidade motora já, a capacidade dele, a altura dele, o tamanho da mão, o tamanho do pé já desenvolvidos. E por máximo que eu treine, eu não vou conseguir chegar na capacidade dele. E certas pessoas, até pelo biotipo de queniano, mais magro, alto, pernas longas, são biotipos adequados para o tipo de corrida, para o tipo de esporte. Então, às vezes, o queniano está nadando, só que ele nunca experimentou outro esporte. E aí a gente dá umas dicas, tenta fazer isso, vê como é que você se sente, vê se você se sente à vontade. E aí a pessoa começa a colocar bloqueios, a gente tem que tirar esses bloqueios da pessoa, né? Só para a gente encerrar, a gente já está chegando no finalzinho do nosso podcast, mas eu queria que você falasse sobre a democratização, rapidamente, da internet e falar também de um projeto que a Vero está fazendo, que é a travessia do Leme ao Puntal, e como é que isso funciona e como é importante também trabalhar a comunidade. A gente, obviamente, aí tem um papel muito importante em qualquer país, em qualquer sociedade,
que é levar a internet, né? E a gente vê que ao levar a internet para algumas regiões que não tinham quando a gente chega com a internet, ou até chegava, porque hoje em dia chega em muitos lugares, evidentemente, você acaba gerando desenvolvimento para aquele local. Sim. Você acaba gerando novos empregos, novas empresas, você acaba talvez não gerando tanto êxito, porque as pessoas, obviamente, hoje, com o uso da internet, você pode fazer, inclusive, aí, seus cursos online, a faculdade online e assim por diante. Então, essa questão aqui é conhecimento. E o nosso país tem um gap em termos de educação, bem claro, né? Quando a gente olha aí os níveis aí, tudo que é qualquer teste, a gente vê o Brasil, infelizmente, aí no final aí da lista, né? Então, acho que aqui a internet vem para ajudar e contribuir nesse aspecto, né? De que, poxa, leva ao conhecimento, né? A gente também leva entretenimento, sem dúvida nenhuma, mas num país como o nosso, ajudar a desenvolver, ajudar a fazer negócios e a economia crescer é fundamental. Então, a gente vai continuar investindo uma internet de qualidade, um serviço de qualidade para a gente poder ajudar no crescimento aí econômico e educacional do país. Uma das coisas que a gente acredita como posicionamento de marca, a gente investe em 3 ambientes, como a gente diz, né? A gente investe em educação, a gente investe em esporte e a gente investe em empreendedorismo. Então, tudo que tem a ver com esses 3 ambientes é onde a gente quer. E principalmente o esporte, a gente fala muito da parte do amador, do esporte que a gente chama aí de esporte amador, né? Então, a gente obviamente aí vem investindo no Paralímpico, né? Aí a gente vem investindo na nossa atleta aí paralímpica, né? Que ganhou aí 5 medalhas na última Olimpíada, sendo 3 delas de ouro, né? A gente investe aí na parte de educação em Escola Conectada, né? Que é uma ONG que já existe aí há mais ou menos 2 anos, há 1 ano que a gente começou a fazer parte. A gente está investindo, para vocês terem uma ideia, que impacta 84 mil alunos que a gente está impactando. E a Escola Conectada, a gente chega com a conexão de internet. Uhum. E principalmente para escolas estaduais ou municipais. Certo. Né? Porque essas são as escolas que têm que tomar uma decisão. Ou compra uma merenda, ou às vezes tem que pagar a internet, porque é escasso o recurso que chega lá. A gente não tem noção, quando a gente vai olhar nos rincões do Brasil, principalmente a nossa empresa que atende muito o interior do país, a gente não atende as grandes capitais, a gente está muito espalhados pelos interiores aí dos estados que a gente atua. Então, chegar realmente com um serviço de internet é levar um poder aí de transformação na vida das crianças ali e adolescentes de uma maneira descomunal. A gente vê casos assim, de dizer assim, poxa vida, a dificuldade talvez de compreender alguma coisa quando o professor está falando versus ele teclar e mostrar aí na sala de aula, né, na TV ou no computador ou até às vezes no smartphone dele, é descomunal a diferença, né? Então isso é um exemplo de que a gente vai continuar investindo. Provavelmente a gente vai ser a empresa que vai mais conectar a escola do Brasil. Legal. A gente tem mais aí de 120 escolas já conectadas, para vocês terem uma ideia. E aqui é a conexão que a gente entrega gratuita e entrega o Wi-Fi de acordo com a regra que a escola quiser. Porque às vezes a escola não quer entregar o Wi-Fi muito robusto para também não deixar usar fora aí mesmo que seja na hora do recreio, do intervalo, né? Mas a maioria deixa e a gente instala tudo, obviamente, aí gratuito. E tem chegado empresas junto com a gente que está entregando a tecnologia, né? Entrega o tablet, entrega o computador. Então, esses são exemplos. E do empreendedorismo é principalmente aquele que precisa um empurrão, né? Aquele que precisa o primeiro empurrão. Então, aí, obviamente, dando acesso aí à tecnologia para ele, muitas vezes que ele não tem, né? Ou até investindo num projeto que ele tenha, né? E aí a gente, obviamente, ganhar com isso. Então, a gente imagina que investindo nesses 3 ambientes aqui, a gente vai estar sendo uma empresa que vai estar contribuindo aí, devolvendo para a sociedade um pouco do que a gente recebe. Né? Muito bacana. Porque ela vê o Michael Phelps, né? Ela vê o Fabiano e fala assim, não. Bom, o nosso papo está terminando aqui, infelizmente, mas a gente sempre termina com uma perguntinha simples de com quem vocês gostariam de tomar um expresso hoje e qual seria esse bate-papo aí? Vamos começar pelo Pepe aí. Com quem que você queria tomar um expressinho hoje para bater um papo rápido? Olha, para mim é uma resposta bem clara, assim, uma pessoa do meu nicho que eu gosto muito é o David Goggins, que é um americano, é considerado o cara mais durão do mundo. Foi Navy SEALs, fez diversos cursos de sobrevivência, o cara correu ultramaratona com a perna quebrada, assim, é o cara durão.
E ele que eu me espelho muito, então eu tomaria um café com ele. Tá bom. Você, Fabiano? Me convida para esse café que eu achei bastante interessante. Eu já li os 2 livros dele também, achei muito legal, né? Mas eu tinha interesse de tomar um café com o Bill Gates, né? É alguém que eu nunca aí tive proximidade, nunca, obviamente, todo mundo conhece, todo mundo tem acesso a ele ali, mas eu acho que é o cara que teve um empreendedor aí de muito sucesso, teve uma história fantástica, e eu acho que tem muita coisa para dividir, e é um cara que hoje, obviamente, tem contribuído muito aí com toda a parte social também, uma barbaridade, né, doando boa parte da fortuna. Então, acho que é alguém que passou por muita coisa na vida, e eu acho que pode ensinar aí muito alguém que, obviamente, está sempre aprendendo como eu. Legal. E você, Marcela? Hoje eu vou tomar um café com a Joana Maranhão, ex-nadadora, hoje uma ativista da causa do esporte, de como proteger crianças, adolescentes e adultos também que estão no esporte. Então, eu já tive a oportunidade, pernambucana também, já tive a oportunidade de conversar e de tomar alguns cafés, alguns cafés com a Joana, mas hoje ela ainda mais madura e trabalhando com isso, eu gostaria de bater um papo com ela. Legal. Bom, E você? eu já tomei o meu com vocês 3 hoje. Muito obrigado pela presença, Pepe, Fabiano, Marcela. E para você também que nos viu até esse momento, muito obrigado. Nos vemos até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tem que fazer aí,